Vamos lá. A palavra está em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. O lar cristão, filhos e pais. Estamos aqui numa série, de 4 palavras, que não foi nem eu que projetei, mas foi o Senhor quem determinou isso do céu. Que falássemos na primeira semana sobre os deveres bíblicos das esposas. Todas essas palavras estão no YouTube, para quem está chegando agora e queira assistir. Os deveres bíblicos dos maridos. Na semana passada, na terceira semana, falamos sobre os deveres bíblicos dos pais. E hoje vamos falar sobre a visão de Deus para o posicionamento e os deveres bíblicos dos filhos em relação aos seus pais. E vamos ver quantos benefícios esses filhos recebem quando entendem qual é a vontade de Deus e se determinam a colocá-la em prática. Amém? Então quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, meu Deus, por cada vida e por cada família que o Senhor atraiu nesta manhã para estar dando ao Senhor o louvor, a adoração, a honra que te são devidas. Muito obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, querido Espírito Santo, por estar aqui e nessa hora revelar aos nossos corações o que está no coração do Pai e do Filho. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe a nossa semana, nos dando graça, estando presente em nossas vidas, abençoando e dando êxito aos nossos pensamentos, sonhos, projetos, obras. Que tudo vá bem, Senhor, na vida deste povo que nesta manhã decidiu vir te honrar com a sua presença. Que a salvação venha se derramar sobre cada vida que aqui está nesta manhã, que ainda não teve a revelação do Filho de Deus Jesus Cristo. Que essa revelação alcance hoje o Espírito e não possa nenhuma oposição, nem da alma humana, nem tampouco das trevas, impedir que se cumpra em cada vida o teu propósito eterno, em nome de Jesus. Te agradecemos por todas essas coisas e declaramos neutralizado todo espírito que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que o teu Espírito Santo tenha, Senhor, toda a liberdade e tenha também a primazia para tocar e governar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, porque nesta hora nos desligamos de tudo que existe na nossa vida e no mundo lá fora, e nós nos voltamos para o trono da graça do Senhor Jesus Cristo, para ouvirmos a sua doce voz e para recebermos do Senhor a fé santíssima e tudo quanto mais o Senhor quiser nos entregar nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Diz assim o texto, Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Então, essa palavra hoje, ela é direcionada aos filhos. E eu pedi, inclusive, que os doxas estivessem aqui. Eu não sei se eles estão. Estão aqui? Vieram? Desceram todos? Ótimo. Porque isso é muito importante para eles, né? Eles entenderem qual é a vontade de Deus em relação à vida deles. Quantos projetos maravilhosos, que futuro glorioso Deus tem para aqueles jovens, aqueles adolescentes, as crianças, adolescentes e jovens, que desde o princípio são ensinados a respeito da vontade de Deus, conhecem a palavra de Deus, têm uma vida
conduzida, governada pelo Espírito Santo, eles serão felizes, eles terão eterna paz, eles serão prósperos, eles terão a bênção de tudo que eles puserem as suas mãos dar certo. Eles terão a certeza da salvação eterna, que será um legado também para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, porque a bênção de Deus, ela é determinada de geração em geração. Então, quando nós, sendo jovens ou sendo adultos, conhecemos a Deus e nos determinamos a amar a Deus e obedecer a Deus, a bênção dele se manifesta de uma forma verdadeira sobre todas as áreas das nossas vidas. Amém? Eu quero já iniciar aqui uma liberação profética, profetizando algo pleno, algo grandioso sobre a sua vida. Eu quero declarar: não haverá área da sua vida que não seja abençoada por Deus. Deus te dará a plenitude dele, no espírito, na alma, no corpo, na família, na sua vida profissional, no seu chamado como pessoa, no seu chamado como parte de uma família, no seu chamado como parte da igreja, onde você tem um chamado para servir a Deus, para honrar a Deus, para adorar a Deus, e você vai fazer isso na plenitude do amor, da fé, dos dons e do poder do Espírito Santo. Quem recebe isso? Dá um aplauso aí bem forte ao Senhor. Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida. Isso não depende dele, porque o que ele tinha para fazer já fez. Ele disse na cruz: está consumado. Tudo que estava ao meu alcance fazer, eu já fiz. Foi Jesus quem expressou isso na cruz. A vontade do meu Pai foi cumprida através do meu gesto de doação, através do meu gesto de obedecer à vontade do Pai, de cumprir toda a justiça do meu Pai. Como Jesus venceu, como Jesus não só foi posteriormente à sua morte na cruz, uma morte sacrificial, uma morte de dor lancinante, uma morte de vergonha, de horror. Ele venceu esta morte, sendo glorificado através da ressurreição, sendo um filho obediente, sendo uma ovelha que não deixou de ouvir a voz do seu pastor. Ele fez tudo aquilo por amor ao Pai, obedecendo ao plano do seu Pai, obedecendo à instrução do seu Pai, e ele fez tudo aquilo por amor a mim e a você. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Eu acho que ele é digno de receber um aplauso, com bastante gratidão, com bastante alegria. Amém? Então, o primeiro conselho do Espírito Santo para os filhos, isso aqui nem está no script: inspirem-se em Jesus e sejam filhos 100% obedientes aos pais de vocês. Obedientes a Deus em primeiro lugar e também aos pais de vocês, porque faz parte da vontade de Deus que os filhos obedeçam aos seus pais. Tanto é que o versículo começa dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais. Deus está dizendo através do apóstolo Paulo que os filhos devem ser atentos à voz dos seus pais, obedientes às instruções dos seus pais, porque isso é benéfico para eles. Isso vai sempre fazer bem a eles. As bênçãos são decorrentes da nossa obediência a Deus, da nossa obediência à palavra de Deus. E as maldições, o mal, a destruição, o sofrimento, a dor, a morte, é consequência da desobediência que o homem assentou no seu coração, recebeu no seu espírito lá no Éden. Quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, a maldição entrou, a doença entrou, o medo entrou, a separação de Deus prevaleceu e a morte se estabeleceu na vida do homem. Jesus veio para nos devolver a capacidade de obedecermos ao Pai e de recobrarmos as bênçãos perdidas no Éden. Se pela desobediência de Adão e Eva entrou a maldição e a morte no mundo, pela obediência minha e sua a Cristo, e pela obediência de Cristo,
ao Pai, entrou de novo, foi restituída a possibilidade de vivermos a bênção e a vida. Amém? Então, a sabedoria de um jovem cristão está em ele temer a Deus. Amém? Um jovem sábio é um jovem que teme a Deus, principalmente se o relacionamento com Jesus é oferecido a ele, se ele tem acesso à palavra de Deus. Os filhos que aqui nasceram numa família cristã, numa família de líderes da igreja, eles são filhos privilegiados, porque ao invés deles assimilarem os conceitos do mundo, eles vão receber o amor de Deus, a palavra de Deus, a oportunidade de viver bons princípios, bons valores, e vão poder construir a sua vida de uma forma santa e saudável. Então você que é adolescente, você que é jovem aqui, guarde isso, que Deus já te deu precocemente, logo nos primeiros anos da sua vida. Você é um bem-aventurado, você é um jovem de muita sorte. Por que isso? Porque você já conheceu a verdade de Deus, você já conheceu o amor de Jesus cedo. Eu não conheci tão cedo assim, eu fui conhecer aos 30 anos. Mas até a palavra de Deus chegar a mim, me acessar com 30 anos, porque a minha família não era uma família cristã ainda, era uma família que professava uma religião, mas não conhecia a verdade da palavra de Deus, não conhecia o Cristo vivo. E por conta disso, até os 30 anos eu vivi sem conhecer a Deus. E o que aconteceu até esses 30 anos? Deu tempo de eu perder muitas coisas, inclusive um casamento. Perdi bens, perdi tempo, perdi o esforço do meu trabalho, porque eu montei uma empresa e a empresa foi tragada pelo mal, a empresa foi destruída. Porque quando o meu melhor amigo, que era meu sócio, se envolveu com a minha primeira esposa, o casamento que eu tinha antes de conhecer a Jesus, isso é muito importante ser compreendido. Esse primeiro casamento meu aconteceu contra a minha vontade, num tempo em que eu não estava na igreja ainda, eu ainda não professava a fé na palavra de Deus, eu não conhecia a palavra de Deus. E esse meu melhor amigo, esse meu sócio, se envolve com a minha esposa e vai embora, levando-a, né? Se envolveram lá num relacionamento, e eu fui colocado para fora da vida deles. E isso para mim foi um momento muito difícil, muito doloroso, onde eu perdi muitas coisas, a minha autoestima, a minha segurança, o tempo que eu tinha investido, o dinheiro que eu tinha investido, a esposa, a filha de 6 anos que foi junto com ela morar em outro lugar. E nesse momento onde eu perdi tantas coisas, eu ganhei a Cristo. E vi que tudo que eu tinha perdido era muito pequeno perto daquilo que Cristo estava me dando através do relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento que eu guardei, que eu segurei com todas as minhas forças, eu me agarrei em Deus, toda a minha vida começou a ser restaurada e restituída. Então quero dizer para você que está aqui, se tem alguma área da sua vida que foi abalada, destruída, subtraída de coisas valiosas que você tinha, que você perdeu, pode ter certeza que você está se aproximando de Deus e Deus está te atraindo para a presença dEle, porque Ele vai te restaurar e vai te restituir completamente, em nome de Jesus. Quem recebe isso, dá um aplauso aí ao Senhor. Então, a sabedoria de um jovem cristão está em temer a Deus. Temer a Deus não quer dizer ter medo de Deus, mas reconhecer a autoridade de Deus e valorizar a sua palavra, vivendo-a, obedecendo-a. Entenda uma coisa, jovem, tudo que está escrito aqui neste livro, está escrito para o seu bem, está escrito para que você construa uma vida abençoada, feliz, para que você tenha sucesso, para que os seus sonhos se tornem realidade. Então se apegue a esta palavra, conheça esta palavra. Aqui estão escritas as regras do jogo da vida. E se você conhecer as regras do jogo da vida, você será um bom jogador. Você será um jogador de êxito. Você vai fazer muitos gols, né? Você vai ser um campeão, um craque nessa corrida da vida, nesse jogo da vida.
E o princípio de tudo isso é você temer a Deus, você saber que Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é espírito, Ele habita no céu, mas o nosso viver ou o nosso morrer depende dEle. Ele tem poder sobre as nossas vidas, Ele tem poder sobre tudo que foi criado, e nós somos a criação dEle. Então, é sábio e é justo, ou seja, é a vontade de Deus que nós o obedeçamos. Olha o que Ele diz: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Essa expressão, isto é justo, quer dizer, esta é a minha vontade, jovens. Esta é a minha vontade, filhos, que vocês me amem, que vocês me temam, que vocês creiam no poder da minha palavra e que vocês a pratiquem, obedecendo os vossos pais, porque isso é o que eu tenho como desígnio para vocês. Então, todas as ordenanças de Deus visam o nosso bem, e todas as vezes que nós obedecemos a palavra de Deus, uma bênção de Deus é liberada do céu na nossa direção. Amém? Quando os deveres dados por Deus aos maridos, às esposas, aos pais, aos filhos são compreendidos e são obedecidos por estes, isto sempre produzirá um benefício individual, ou seja, a pessoa vai ser beneficiada, a pessoa vai ser abençoada, a pessoa vai dar certo, a pessoa vai estar feliz, ela vai estar realizada, como também ela vai conseguir se relacionar bem com as outras partes da família. E se ela tiver essa postura numa família que ainda está conturbada, que ainda está dividida, que ainda está separada, que ainda está com problemas de relacionamento, o que vai acontecer? Ela será ali o elemento de cura. Eu quero dizer que muitas pessoas que estão aqui sozinhos, porque só você da sua família crê, estão aqui no seu coração apertado por causa disso, tristes por causa disso. Eu quero te dizer, seja consolado e seja fortalecido pelo Espírito Santo, porque você aqui na presença de Deus, numa aliança com Deus, é a ponte de salvação para que toda a sua família seja salva. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. Em Efésios 6:1, a primeira orientação do Senhor aos filhos é que eles obedeçam aos seus pais no Senhor. Ou seja, o que quer dizer essa expressão? Obedeçam os pais no Senhor. Obedeça os seus pais em tudo aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Seu pai mandar você pular de um prédio para se suicidar, desobedeça a ele. Se o seu pai te convidar para usar droga junto com ele, porque ele ainda é dependente químico, não atenda a essa chamada. Né? Se a tua família quiser te proibir de vir à igreja, lembre-se daquela frase do apóstolo Pedro que diz assim: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Venha para a igreja, se posicione e diga: não, eu preciso ir, porque inclusive eu estou indo lá por amor a vocês, eu estou indo lá para buscar a bênção de Deus para todos vocês. Amém? Então é importante isso, que os filhos entendam que aproveite para eles, se eles obedecerem os pais, porque isso é o primeiro requisito. Mas existem outros requisitos aqui, que são, segundo deles, a ordenança de Deus para os filhos, que é que estes honrem os seus pais. Isso está no versículo 2. Olha o que está escrito aqui: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, dos 10 mandamentos da palavra de Deus, dados por Deus a Moisés e ao povo de Israel, o 4º mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe. Mas ele vem como o primeiro mandamento, que tem consigo, que traz consigo uma recompensa para isso, uma promessa para isso. E qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então entendam, filhos, obedecermos os nossos pais, honrarmos os nossos pais, reconhecermos o seu valor por nos gerarem, por nos criarem com tanto amor e sacrifício, honrarmos aos nossos pais e sermos gratos a eles, isso nos traz sucesso na vida e vida longa.
A Bíblia tem casos icônicos de pais, de filhos, que por causa de mágoas que entraram nos seus corações, não conseguiram perdoar seus pais e, ao contrário, se rebelaram contra os seus pais. Começaram a amaldiçoar seus pais, começaram a pelejar contra os seus pais. Um deles é um filho de Davi chamado Absalão. Quando Davi colocou o nome nesse filho, ele já tinha perdido um filho. E outras coisas trágicas já estavam acontecendo na sua vida e na sua casa, por causa dos erros que Davi cometeu, mesmo sendo um homem de Deus. E ele botou esse nome no filho, Absalão, ou seja, Absalom, né? Ou seja, Davi, no momento em que ele põe esse nome de Shalom no filho, que está ligado à paz, Davi estava querendo paz. Davi estava clamando que esse filho me traga paz, que esse filho seja uma bênção na minha vida. Mas existiu uma maldição sobre a casa de Davi por causa dos seus pecados anteriores. E Absalão se torna um filho magoado com o pai, revoltado contra esse pai, por falhas também do pai na criação do filho. Por isso a Bíblia diz aqui, pais, não provoquem seus filhos a ira, não iniciem, não sustentem uma guerra contra os seus filhos dentro de casa. Ensine os seus filhos com amor, tratem os seus filhos com brandura, não sejam competidores dos seus filhos dentro do lar, porque eles não estão no mesmo nível que você está num nível superior de autoridade, de capacidade em amor. Você é mais maduro do que o seu filho, então você não pode se tornar uma criança que esgrima junto com o seu filho, que tem 16 anos, 20 anos. Você está acima, e você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo e sabedoria ao Espírito Santo para lidar com o seu filho, porque se o seu filho se voltar contra você, isso vai ser um grande problema dentro da sua casa. E foi o que aconteceu com esse filho que Davi nomeou, desejando que ele fosse um filho que vivesse em paz e que desse paz ao seu pai. Mas o que aconteceu? Absalão se magoou por causa de uma atitude de Davi e começou a nutrir dentro de si uma mágoa e se rebelou contra esse pai, ficou com ódio desse pai e formou um exército de jovens para lutar contra o pai. É como se um líder de jovens dentro de uma igreja se rebelasse contra o pastor da igreja e começasse a fazer uma campanha entre os jovens da igreja para se voltarem contra o pastor e arrancar esse povo da igreja, levar esses jovens embora. Acontece isso por aí em alguns lugares, em algumas igrejas. E Absalão então faz um exército de jovens para lutar contra o exército de Davi. Mas o exército de Davi era um exército experiente, de homens maduros e muito fortes, guerreiros, experimentados na guerra. E quando ele invade Jerusalém com esse exército de garotos para lutar contra o seu pai, para tomar o trono do seu pai, Davi pede, por favor, não matem o meu filho Absalão. Ele clama, ele implora, por favor, ele fala para os generais dele, não matem o meu filho Absalão. Eu acho que Davi fala isso até chorando, porque sabia o perigo que Absalão estava correndo naquela ideia de vir lutar contra os seus homens, que eram homens de guerra, homens valentes. Mas os homens de Davi, impulsionados pela força da maldição que estava sobre a casa de Davi, não obedeceram ao rei Davi. E quando Absalão estava perdendo a guerra, começou a correr com um cavalo debaixo de um arvoredo. A Bíblia diz que ele tinha cabelos longos, ele era um jovem muito bonito e que tinha cabelos compridos, e os cabelos dele se enroscaram num carvalho, a Bíblia conta. E ele ficou preso, pendurado pelos cabelos, debaixo de uma árvore. O cavalo foi embora e ele ficou preso, porque acho que ele tinha tranças, ele tinha um cabelo assim, comprido e trançado. Então acho que aquela trança ficou presa lá no galho. E os homens de Davi chegam com lanças e miram essas lanças bem no coração de Absalão, porque na mente deles, na maldade deles, na desobediência deles ao rei, eles disseram, esse aqui é um amigo do rei. Então eles eram homens treinados para esse aqui é um inimigo do rei. E eles eram homens treinados para matar todos aqueles que se levantassem contra o rei. Eles eram a defesa do rei, a guarda real. Então
Davi chora muito, Davi sofre muito por ter perdido esse seu filho chamado Absalão. Mas isso, na verdade, era o cumprimento da vontade de Deus, porque você pode analisar a palavra de Deus e ver que existem maldições determinadas para os filhos que desprezarem seus pais, para os filhos que amaldiçoarem os seus pais, para os filhos que cometerem atos de violência contra os seus pais. Quando você vê jovens por aí morrendo de overdose, morrendo em acidente de carro, morrendo precocemente, você pode ter certeza que isso é o cumprimento de uma maldição que vem de pai para filho, porque alguém ali naquela família pecou gravemente contra Deus. Então isso é o que precisa trazer temor para o nosso coração. Essas histórias trágicas registradas na Bíblia, elas são registradas e elas nos afligem quando a gente lê uma história como essa, principalmente essa tragédia familiar que aconteceu na vida de Davi, justamente para que a gente saiba se comportar dentro de casa, como pais e como filhos. Porque se existir um relacionamento de amor, se existir paz entre pais e filhos, se existir cada um dentro da família ocupando a sua posição, os pais sendo sábios, sendo amorosos, sendo firmes para educar os seus filhos, e os filhos fazendo o seu papel de serem humildes, de serem tementes, de ouvirem a voz dos seus pais e de desenvolverem prazer em obedecer seus pais, tudo na vida dessa família vai dar certo. Amém? Isso, lógico, começa na relação entre marido e esposa. Tem filhos que não obedecem os pais porque a própria esposa não dá esse exemplo para os filhos. E também tem filhos que não obedecem os pais porque o próprio pai não obedece a Deus. Tem um Reels meu aí rodando essa semana que fala isso. Homens obedientes a Deus terão esposas obedientes a si. Homens obedientes a Deus terão filhos que lhe obedecerão, que lhe honrarão. E serão prósperos esses lares. Amém? Então, é muito importante entendermos que precisamos não só obedecer os pais, mas honrá-los. Honrar é um misto de amor, de respeito, de gratidão expresso. A honra é algo expressado. A honra é um ato de expressarmos o valor que alguém tem para nós. Quando no ambiente profissional nós queremos honrar um gerente, nós queremos honrar um líder, então nós fazemos uma homenagem, nós referendamos aquela pessoa diante da equipe, diante das outras pessoas da empresa. É feita uma homenagem, é feita uma menção de honra para aquela pessoa. Isso é algo comum no mercado corporativo. Quem já foi no McDonald's? Não tem lá a foto do funcionário do mês? O que é aquilo ali? É um gesto de honra. É uma expressão de que aquele funcionário tem valor, ele foi um bom funcionário, ele foi o melhor funcionário da companhia naqueles dias. Então, ele precisa ser apresentado, ele precisa ser honrado. Amém? E da mesma forma nós precisamos fazer com Deus e precisamos fazer com os nossos pais. A honra é um reconhecimento público, uma expressão de gratidão, uma oferta feita a alguém. A Bíblia em Ezequiel 44:30 determina ali uma oferta de honra ao sacerdote, reconhecendo a autoridade espiritual do sacerdote, o cuidado do sacerdote com a vida espiritual das pessoas. Então as pessoas ali expressam a honra através de uma oferta. Mas a honra pode ser um elogio. Pai, você é o melhor pai do mundo. Pai, eu te amo muito porque você me ajuda em tudo que eu preciso. Você é um pai presente, você é um pai que eu amo. Isso tudo é honra. Assim como a honra nos abençoa com êxito e longevidade, a desonra aos pais atrai o juízo de Deus, segundo a lei, em Deuteronômio 27:16. Coloca para mim aí, Deuteronômio 27:16. Diz assim: maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. E tem um outro texto bíblico que diz: aquele que desonrar o seu pai ou a sua mãe. E esse desonrar pode ser um ato de violência, um filho que bate nos pais, um filho que amaldiçoa seus pais, um ato de moralidade contra uma mãe ou contra um pai, moralidade sexual.
diz assim: esse filho é digno de morte. É o que está escrito na lei. Então isso nos explica algumas mortes que a gente vê e fala: meu Deus, mas o que aconteceu? Um menino tão bonito, tão jovem, começando a vida. Ali teve algum processo onde um princípio muito importante diante de Deus foi quebrado. E atraiu consequências. Alguém pode perguntar: mas Deus é vingativo assim? Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é extremamente bom, misericordioso. Mas nós temos um inimigo que é cumpridor de uma justiça de Deus quando nós quebramos princípios. Então Deus é misericordioso, mas Satanás é implacável. O diabo, ele fica só esperando alguém errar para entrar naquela brecha e trazer ali juízo, destruição e morte. Amém? Então, é importante observarmos essas coisas. Aspecto número 3, o primeiro é obedecer, o segundo é honrar. O terceiro, os filhos devem, por amor e gratidão, cuidar dos seus pais na velhice. Prepara para mim aí 1 Timóteo 5, 4. E também o versículo 8 desse mesmo texto. 5, 4 e 8. Os filhos então devem cuidar dos seus pais na velhice, dando amor e dignidade a eles. Coloca para mim aí. Está aí já o versículo? 1 Timóteo 5, 4 e 8. A culpa é minha da demora, porque eu não passei os textos para eles. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Ou seja, se uma mulher é viúva, os filhos devem cuidar dela. E a recompensar a seus progenitores, ou seja, recompensar os seus pais. Pois isto é aceitável diante de Deus. Coloca também o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, se alguém abandona os seus pais, se alguém despreza a sua família, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos o dever de darmos dignidade e honra para os nossos pais na velhice deles, cuidarmos dos nossos pais, darmos atenção, sermos pacientes com eles, respondermos aquelas 144 vezes que eles nos perguntam as mesmas coisas. Eu estou em casa agora cuidando da minha sogra, que é uma mãe para mim, sempre foi uma mãe para mim. Eu não tive pai, meu pai morreu quando eu tinha 2 anos de idade, mas em compensação, Deus multiplicou as minhas mães. Eu tinha minha mãe biológica, eu tinha minha tia, que era uma mãe para mim, agora eu tenho minha sogra, que é uma mãe para mim. A Cláudia de vez em quando quer ser minha mãe também. Eu falo: não, eu preciso de você como esposa, por favor, não seja minha mãe. Por favor, seja só minha esposa, não seja minha mãe. Já tem muita mãe. Deixa a sua mãe ser minha mãe, você seja minha esposa. Mas minha sogra é uma mãe. Só que ela está velhinha, coitadinha, esquecidinha. Ela pergunta 30 vezes a mesma coisa para todo mundo. Para mim, para a Cláudia, para as meninas. E eu falo para as meninas: paciência, respeito. Nós vamos ficar assim também um dia. Né? A velhice. A gente sabe que na velhice alguma coisa vai falhar. A cabeça não vai funcionar como funcionava quando era jovem. Ela sempre foi uma mulher maravilhosa. Mas nós temos exemplos na vida. Amém? E a minha mãe biológica, ela foi um exemplo extraordinário para mim. Eu preciso contar isso. Já o tempo está acabando aqui, mas eu vou avançar 5 minutos aí, só para acabar de contar essa história aqui. A minha mãe, ela cuidou dos pais dela, os meus avós, durante 22 anos, na cama. Minha avó teve um derrame e ficou na cama, paralisada, com metade do corpo, através de um AVC, ficou metade do corpo paralisada numa cama. E minha mãe e minha tia, essas 2 mães que eu tinha, que moravam na minha casa, trouxeram minha avó de São Paulo para Araçatuba, nossa cidade no interior, e começaram a cuidar da minha avó na cama. Então fazia as necessidades na cama, tinha que tomar banho na cama, tinha que pôr numa cadeira, tirar da cama e portar numa cadeira de roda quando a gente queria que ela fosse para a sala de jantar ou fosse para a varanda, ver o movimento, participar da vida da casa, da família. Né? Então foram 10 anos disso. Depois de 10 anos, minha avó, com 76 anos, faleceu.
E aí ficou meu avô, que era o marido dela, morando já junto com a gente, que já estava. Até ela falecer, ele tinha saúde. Ele passou mais 2 anos com saúde, com muita saúde, porque ele atravessava a cidade para ir na Seixonoye, para ir nos passeios dele, para ir lá na praça da cidade, contar vantagem, falar quantos boi ele tinha, quantos revólver ele tinha, quantas coisas ele tinha. Se você fizer tal coisa, eu te dou 6 tiros nas patacas do joelho. Era um espanholzinho bravo, que andava com um revólver na cintura, guardava um revólver debaixo do travesseiro. Só que era bravo por fora, mas o coração de manteiga, nunca matou nenhum mosquito, nem uma mosca ele não matava. Ele é bom, ele era um homem bom, né? Mas tinha essa braveza lá de fora. E aí 2 anos se passaram depois que minha avó morreu, aí ele ficou com Alzheimer. E aí ele trocava o dia pela noite, fugia de casa, tirava a roupa, vestia um lençol, parecendo um profeta, saía pelado pela casa. Gente, era uma aventura. Minha mãe, minha tia e eu cuidando dessa situação dentro de casa. Quantas vezes tive que chegar à noite lá, meu avô tomava uns remédios, uns negócios que ele fazia lá, e ele tomava aqueles negócios, aquilo dava um desarranjo intestinal nele, eu chegava da balada. Eu tinha que dar banho no meu avô. Então, tudo isso, né, deu trabalho, mas foi um exercício de amor e de honra a Deus, mesmo quando a gente ainda não conhecia Deus. E esse princípio fez com que a promessa de Deus se cumprisse integralmente na vida da minha mãe, porque minha mãe, de fato, ela foi boa filha, ela foi boa mãe, ela cuidou com amor e zelo, ela honrou seus pais, e quando ela tinha 74 anos, ela desenvolveu um câncer. Um câncer que, num processo de maldições hereditárias, já tinha levado 3 irmãos dela. Então, ela era a próxima que ia com aquele câncer, porque aquilo era uma maldição sobre a família, que era um problema espiritual sobre a família, que estava levando um monte de irmãos, todo mundo com câncer. E aí o que aconteceu? A minha mãe tinha esse legado de ter honrado seus pais. O que a promessa de quem honra os pais traz sobre nós? Vida longa. Minha mãe, quando estava para ser operada, clamou a Deus e falou: Senhor, eu tentei fazer tudo certo aos teus olhos. Eu tentei guardar os teus mandamentos. Eu cuidei da minha casa, eu cuidei do meu marido, eu cuidei dos meus filhos, eu cuidei dos meus pais. Eu fui uma mulher honesta e digna. Eu não quero morrer. E falou isso chorando. E a palavra de Deus diz que as nossas lágrimas, quando voltadas para Deus, quando você chora diante de Deus, as suas lágrimas são como orações diante dele. E ele recebe essas lágrimas como um clamor vindo da terra. E Deus viu as lágrimas da minha mãe e deu, no momento da cirurgia dela, uma palavra para mim, dizendo que ia dar mais 15 anos de vida para minha mãe. Minha mãe tinha 74 anos, o tumor foi retirado, o tumor tinha perninhas para todo lado, e o médico falou assim: não sei o que vai acontecer agora, talvez possa ter metástases que vão se manifestar depois da quimioterapia, qualquer situação do que ficou em volta, porque não dá para tirar tudo que está lá. E aí, quando vem 3 dias depois o exame, ele fala assim: tudo é melhor do que a gente imaginava. Ela não vai precisar nem fazer quimioterapia. E espera um pouquinho para você bater palmas. Ela viveu, depois daquele dia, onde eu peguei o exame, que veio das mãos do médico, onde eu tinha recebido a palavra dos mais 15 anos, e eu pedi aquele exame para o médico. Eu falei: eu posso ficar com esse exame? Ele falou: pode, é de vocês. Eu guardei aquele exame porque eu queria que aquele exame fosse o marco da data. Depois daquele exame, minha mãe viveu mais 15 anos e 1 mês e morreu com 89 anos, dizendo que ela amava Jesus, que Jesus tinha curado ela e que a igreja era a família dela. Agora sim você pode aplaudir o Senhor. Diga comigo: a honra traz sobre mim o legado da bênção de Deus. Ame os seus pais, cuide dos seus pais, amém? E entenda uma coisa: sogro e sogra é como pai e mãe para Deus. Então pare de brigar com a sua sogra,
Pare de falar mal da sua sogra. E faça paz com a sua nora. Para o seu bem e para o bem dela. Ganhe o coração dela para você com amor, com presente, com paciência, aguentando algumas alfinetadas, algumas afrontinhas, porque com o tempo Jesus vai trabalhar nesses relacionamentos e todos esses relacionamentos serão saudáveis, em amor, em unidade espiritual, porque Deus vai salvar toda a sua família. Quem recebe aí, dá mais um aplauso a Jesus. E última coisa, isso, já fica no gatilho aí. E última coisa, quarto ponto. O primeiro é a obediência, o segundo é a honra, o terceiro é o cuidado e a dignidade na velhice deles, dos pais. E o quarto ponto e último, os filhos devem ouvir os conselhos dos seus pais. Coloca para mim Provérbios 13, 1. Provérbios 13, 1. Diz assim: o filho sábio ouve a instrução do seu pai. Quantos filhos sábios nós temos aqui nesta manhã? Quantos aqui são filhos sábios? Façam assim para mim. Olha, tá cheio de filho sábio aqui. Então, olha o que a Bíblia manda você fazer. Ouça o conselho do seu pai. Ouça os conselhos da sua mãe. Amém? Por que isso? Porque vivemos num século difícil, em tempos difíceis, onde a cultura do mundo está deteriorada pelo pecado, está deturpada, os valores são invertidos. Então Satanás tem prejudicado os jovens desse tempo, a nova geração, semeando no coração deles a vaidade e a soberba. Sem que eles desejassem, eles têm se tornado uma geração escarnecedora. Olha o que está escrito aqui: mas o escarnecedor não atende à repreensão. É uma geração escarnecedora porque fala assim: ih, velho, você não sabe nada. Ih, pai, você está por fora. Ei, mãe, para de ser careta. Para de ser quadrada. Eu acho que eles já estão usando até outras expressões, né? Porque as expressões vão mudando, a gente fica... Careta era no nosso tempo, né, pastor Anderson? Então, o que acontece? Essa soberba vem ao coração deles porque eles têm consciência de algumas coisas. Presta atenção. Estou terminando já. São bonitos, têm muita energia, são inteligentes, têm muito conhecimento. Tem jovens aí com 18 anos que já são bilionários por causa da inteligência, por causa da competência no uso dos recursos digitais, na criação de aplicativos, de inventos, nesse universo da tecnologia onde eles trabalham, onde eles transitam livremente, não é? Então eles pensam que sabem muito. Os jovens, eu estou falando com os jovens agora, viu, Pedro Tartoni? Eles pensam que sabem muito, e eles sabem mesmo. Porque esse é o século de maior acesso ao conhecimento. Agora eu quero te dizer uma coisa que está respaldada agora pela sabedoria de Deus. Eles sabem muito. Viu, filhos? Vocês sabem muito. Sabem muito mais do que os pais em alguns aspectos, em algumas áreas da vida. Mas vocês não sabem tudo. Por que vocês não sabem tudo? Vocês não sabem o que é a sabedoria que vem pela experiência dos pais. Então seu pai não sabe mexer no computador como você sabe. Gente, eu sou um analfabeto funcional e digital. Tem hora que eu tenho que chamar a Raquel para sair do Netflix e voltar para a televisão. Fala: filha, eu não consigo, pega esse controle, me ajuda, eu não consigo mudar esse negócio aqui e voltar para lá. É tanto comando, é tanto botão, é tanto negócio que eu não consigo. Eu fiquei lá atrás, né? Fiquei para trás na geração. Não. Mas o que eu vou fazer? Então, tem algumas coisas que a gente tem que se submeter. A gente tem que reconhecer o talento, o valor dos filhos. Mas os filhos precisam ouvir os pais, porque essa é a sabedoria absoluta. Presta atenção. Essa é a sabedoria absoluta, porque é a sabedoria que vem da Bíblia. Você pode estar velho já, jovem. Você não entendeu, né?
você que hoje é jovem pode ficar velho, mas se você tiver um pai mais velho do que ele tem experiência para transferir para você. E ele quer te transferir essa experiência. Quando ele te dá conselhos, ele não está querendo te cercear, ele não está querendo competir com você, ele não está querendo ser melhor que você, ele está te amando e querendo te proteger. Porque o esperto aprende errando, mas o filho sábio aprende com a experiência do seu pai. Amém? Então, se os filhos de hoje forem sábios, e para isso eles precisam de humildade, eles vão ouvir os conselhos dos seus pais, como diz a palavra. Amém? O filho sábio ouve a instrução do seu pai. Agora, cadê os filhos que estão aqui? Faz assim para mim, os filhos. Fala assim: apóstolo, pergunta para mim, apóstolo, por que... Não, peraí. Apóstolo, por que eu devo ouvir o meu pai? Vamos lá, 1, 2, 3. Pelo simples fato de que o teu pai te ama. Pode dar um aplauso ao Senhor. Ele luta por você desde o momento em que você nasceu. Na verdade, ele luta por você antes de você nascer. Porque você estava na barriga e o seu pai já estava preparando coisas para você vir ao mundo e ser feliz. Então seja inteligente de verdade. Seja sábio de verdade. E perdoe o seu pai se ele falhou com alguma coisa em você, com alguma coisa na sua vida. Perdoe seu pai. Reconcilie-se com seu pai. Aproxime-se do seu pai fazendo uso do poder da fé, do poder de Deus. Expresse o amor, peça para Deus: Senhor, me dá capacidade de amar meu pai. Me ensina a ouvir os conselhos do meu pai, Espírito Santo. Me dê essa humildade, me dê essa sabedoria. Me faça ter paciência com meu pai e me faça descobrir a riqueza que existe nele e o amor que ele tem por mim. Porque muitos filhos passam pela vida e não entendem isso. E eu quero dizer para você, como um filho que perdeu o pai muito cedo. Eu tinha 1 ano e 10 meses quando meu pai morreu subitamente, vítima de um problema cardiovascular, cardiorrespiratório. Me fez muita falta. Então, filho, se você tem seu pai, cuide dessa relação, porque ela determina o seu futuro. Se você amar o seu pai, se você honrar o seu pai, se você ouvir os conselhos do seu pai, tudo isso vai produzir para você uma vida maravilhosa. Amém? O tempo acabou. Eu queria fazer uma coisa. Eu ia falar no final desse culto aqui, para os filhos correrem onde os seus pais estão e dar um abraço nele. Você está perto do seu pai aí? Dá um abraço nele. Fala: obrigado, pai. Obrigado, pai, por você ser quem você é. Eu te amo do jeito que você é. Se você tiver que perdoar o seu pai, se você tiver que... Qual é a nossa... Te amo, Deus te abençoe. Aqui, ó, como sacerdote, eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Para vocês serem uma geração abençoada, uma geração prodigiosa, usada poderosamente pelo Espírito Santo, usada para que o legado da bênção de Deus sobre as famílias continue através do Evangelho, através do sacerdócio que a nossa casa tem, em nome de Jesus. Que vocês sejam brilhantes na vida secular, mas que vocês sejam extremamente ungidas, abençoadas, casadas com homens ungidos, para, em nome de Jesus, fazerem diferença no tempo e na geração em que vocês viverem, em nome de Jesus, deixando legado para gerações que virão e que serão tão abençoadas por simplesmente conhecer o Filho mais obediente que já passou por essa terra, cujo nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu amo vocês. Como é a nossa brincadeira, Vitória? É bom ter pai. Fala mais alto. É bom ter pai. Diga comigo: é bom ter pai. Por que surgiu essa brincadeira? Tem um monte de pai chorando aí. É Jesus que vem
converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, como está escrito lá em Malaquias. Amém? Isso que eu fiz aqui, ó, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou pai. Abençoe os seus filhos, profetize sobre eles, reconheça os valores que eles têm, e eles vão ser filhos maravilhosos dentro e fora de casa, em nome de Jesus. O DNA do filho mais perfeito, mais obediente, mais amoroso que já existiu está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você, está dentro do seu filho, e o seu filho vai ser um sucesso. Assim eu abençoo vocês em nome de Jesus. Os filhos de vocês vão dar muita alegria para vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite aqui, sente um pouquinho mais. Eu preciso fazer um convite para pessoas que querem receber aqui nessa manhã o amor do Pai. E agora não é do Pai biológico, não é do Pai aqui da terra, mas é o amor do Pai que está no céu. A forma como o Pai investiu, pagou para ter você, foi oferecer em sacrifício naquela cruz o único filho que ele tinha, o Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele o enviou para a terra para morrer naquela cruz, para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Então, quando nós tomamos no nosso coração a decisão de depositarmos em Cristo a nossa fé, quando nós recebemos Jesus como o nosso Senhor, o nosso único Senhor e Salvador, como o verdadeiro Deus presente na nossa vida, e nós pedimos: Senhor, governa a nossa vida, nos ensina a amar, nos capacita a perdoar, nos capacite a honrarmos os nossos pais, nos capacite a educarmos os nossos filhos. Quando nós entregamos assim nas mãos dele a nossa vida, o nosso caminho, o que acontece? Ele vem habitar dentro de nós, ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá o seu Espírito Santo, e o Espírito de amor, de sabedoria, de justiça e poder de Deus vem habitar dentro de nós. E a partir de então, tudo começa a mudar, porque nós mesmos mudamos, e mudamos para melhor. Nós passamos a ser pessoas melhores, que sabem amar, que se tornam obedientes à palavra de Deus, que vão ser guiadas pelo Espírito Santo em tudo, e que vão receber como a maior recompensa por essa fé depositada em Cristo, a vida eterna. Quando você recebe Jesus como único Senhor da sua vida, o que acontece? Deus perdoa os seus pecados e te dá a promessa da vida eterna. Quando você sair deste mundo, você não vai para o juízo eterno, você não vai para o lugar de sofrimento eterno, o inferno, mas você vai para o céu, você vai para a presença de Deus, um lugar de paz, de regozijo e de alegria, de prazeres e de satisfação completa. Se você quer isso nessa manhã, feche seus olhos e faça junto comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã te agradecer por ouvir a tua palavra, a qual me faz crer que Jesus Cristo é o teu Filho unigênito, o qual o Senhor permitiu que morresse na cruz, para que os meus pecados fossem perdoados. Hoje eu recebo, pela fé, este perdão, do qual eu preciso tanto, porque como um ser humano qualquer, eu cometo pecados, eu tenho minhas falhas, mas eu acredito no amor e no perdão do Pai. E para isso eu declaro que hoje eu recebo ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida, para que Ele seja aquele que governe a minha vida até a eternidade, em nome de Jesus. Pai Celeste, me dá o teu Espírito Santo e faz de mim um filho amoroso, obediente, que saiba te honrar, guardando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que quem fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus no seu coração, desejando o perdão, a paz,
a salvação eterna, ficasse de pé onde está. Fica de pé, você que fez essa oração pela primeira vez. Estou vendo um moço lá atrás. Estou vendo uma moça aqui do lado direito. Estou vendo um casal. Vem aqui na frente, sai do seu lugar e vem aqui. Vem aqui, você é livre para vir aqui. Corre. Se você fez essa oração, eu declaro que você é livre da timidez. Você é livre da vergonha de sair do teu lugar para vir aqui. Sabe por quê? Eu não acredito que você tenha vergonha de Deus, do teu Criador. Eu não acredito que você vá se deixar prender por timidez, fazendo uma escolha tão poderosa como essa que você está fazendo agora. Hoje a tua vida está mudando. Vem aqui perto de mim. Não vai manifestar nenhum demônio, não. Tem uns que ficam assim com medo, falam assim: será que vai pôr a mão na minha cabeça, vai pular um demônio aqui? Não, não vai, fica tranquilo. Aqui você está recebendo o amor de Jesus, o toque do Espírito Santo na tua vida. Por isso muitos já estão emocionados aqui. Então, presta atenção nisso. O que Jesus está fazendo nessa manhã? Perdoando seus pecados completamente, apagando o seu passado, esquecendo tudo que aconteceu de errado e de ruim que você fez, que você possa ter feito. Então não se acuse mais. Você vai sair daqui com o seu coração em paz. Você vai sair daqui se sentindo perdoado por Deus e amado por Ele. Porque Deus é esse pai que pega a gente no colo. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de fazer malcriação para o pai e para a mãe, ficar aquele clima ruim assim quando era criança. Mas no dia seguinte o amor do pai era maior do que o erro. E ele falava assim: filho, tá tudo bem, vem cá, me dá um abraço ao papai aqui. É isso que está acontecendo agora, de forma espiritual. Deus está falando assim: não, eu não estou mais bravo com vocês. Vocês creram no meu Filho Jesus Cristo, então perdoa tudo que de errado vocês fizeram contra mim e contra vocês mesmos. Então isso vai restituir para vocês o quê? O amor próprio. O amor que Deus tem por vocês agora está dentro de vocês, por vocês, pela família de vocês e por uma outra família chamada a família de Jesus na terra. E é uma família onde existe muito amor. Querem conhecer essa família? Então vira aí para trás aí, ó. Abre, tá dando para ler. Olha lá. Abre. Enrola aí. Deus abençoe vocês. Vem aqui dar um beijo aqui. Eu tenho que beijar os filhos. Um pai tem que beijar os seus filhos. Beijo aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, filhão. Ó, quero falar. Olha que bonitão esse aqui. Ó, esse menino aqui, ó. Vem aceitar Jesus. Senta aqui comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a geração, ó. O Theo. Isso aqui é a geração que sabe amar, sabe honrar e sabe ser grato a Deus pela vida da sua família, pela vida dos seus pais. Ele veio aqui na frente aceitar Jesus. Nós precisamos ser humildes como as crianças. Filhos, sejam humildes com o coração de crianças. Pais, sejam humildes para receber toda a instrução de Deus. Amém? E assim vocês vão ser muito felizes. Vem aqui, dá um beijo. Deus abençoe. Deus te abençoe, Theo. Tô orgulhoso de você. Deus abençoe vocês. Muita gente emocionada aqui, ó. Te amo, viu? Amo todo mundo que veio aqui na frente. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes com Jesus, porque tudo que foi prometido aqui é verdade. Quem quer receber a bênção sacerdotal? Eu, se fosse você agora, ia lá fora e pagava um almoço pro seu pai. Quem está com o pai, ele fala assim: pai, hoje
o churrasco é por minha conta. Se não der para pagar um churrasco, paga um PF ali no barzinho ali, mas paga um almoço pro seu pai. Honra o seu pai. Sai daqui debaixo dessa unção e fala assim: Pai, nós que vamos pagar a conta para o Senhor hoje, nós vamos almoçar com o Senhor. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as obras das suas mãos e sobre todos os santos, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo. Você é meu filho querido na fé. E eu tenho orgulho de você. Deus te abençoe.